Imagine que a história familiar de Jesus é apenas uma pequena parte, uma única folha de um livro antigo, cujo verdadeiro conteúdo permaneceu oculto por séculos. Pense no que isso significa. Por trás de camadas de dogmas e estabelecimentos seculares, esconde-se um mistério de imenso poder, capaz de subverter nossas concepções do divino, da humanidade e do potencial latente em nós. E se a verdadeira mensagem de Jesus não for a obediência cega ou o medo da punição, mas o despertar da centelha divina em cada um de nós? Nós levantaremos o véu sobre uma dimensão secreta do ensinamento de Jesus, tão inovadora e inspiradora que as primeiras instituições eclesiásticas se apressaram em suprimi-la. Uma jornada nos aguarda através de textos perdidos, livros proibidos e conhecimentos esotéricos, que pintam uma imagem completamente diferente de Cristo. Um mestre de transformação interior, um revelador de verdades cósmicas e um guia para a consciência divina. Não é apenas uma excursão histórica, mas um despertar espiritual, uma revelação de imensa força. Ao final deste caminho, você verá Jesus e a si mesmo sob uma luz completamente nova. Essas verdades não deveriam ter sido ocultadas. O conhecimento antigo está retornando e você faz parte desse processo. Esteja pronto, pois o que você aprenderá mudará para sempre sua compreensão da vida e do universo. Jesus, conhecido pela maioria, é uma imagem criada pela seleção cuidadosa de alguns textos e a ocultação intencional de outros. O Novo Testamento não foi enviado pronto dos céus. Ele foi formado e selecionado por concílios eclesiásticos influentes do século IV, em particular o Concílio de Niceia, em 325 d.C., sob a liderança do imperador Constantino. O cristianismo, que era uma seita perseguida, transformou-se em um instrumento político. Com sua ascensão como religião de Estado do Império Romano, algumas histórias foram exaltadas, outras queimadas, escondidas ou declaradas heréticas. Mas fragmentos dos ensinamentos proibidos sobreviveram, sussurros de um cristianismo mais antigo e profundo. Em 1945, uma descoberta no deserto egípcio abalou os fundamentos da biblística, a Biblioteca de Nag Hammadi. Em vasos de argila, dezenas de textos antigos foram preservados, intocados pelo tempo por mais de 1.600 anos. Entre eles, os evangelhos de Tomé, Filipe e Maria Madalena. Essas escrituras apresentam um Jesus muito diferente do das pregações da Igreja. Este Jesus não convoca à adoração externa, mas ao autoconhecimento. O Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, começa com uma declaração ousada: aquele que compreende o sentido destas palavras não provará a morte. Não se trata de salvação através do sacrifício, mas de gnose, o conhecimento pessoal do divino. Jesus se torna um espelho, não um mediador. Ele diz: se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês têm os salvará. Essa mensagem esotérica ressoa com as tradições herméticas, o misticismo oriental e os ensinamentos das antigas escolas de mistério. Ela afirma que o divino não está nos céus, mas na alma de cada pessoa. Nos escritos não incluídos no Novo Testamento, como o Evangelho de Filipe, pode-se encontrar uma interpretação radicalmente diferente do cristianismo, onde a ênfase é na conexão pessoal com Deus e não na adesão cega a dogmas. Nesses textos, Jesus não é apresentado como um objeto inatingível de adoração, mas como um guia para a luz divina interior, uma centelha que vive em cada ser humano. No entanto, uma revelação como essa representa uma ameaça para instituições que buscam o controle total.
uma pessoa que reconhece sua natureza divina interior, torna-se imune à manipulação. Surge a questão: por que a Igreja primitiva, que se posicionava como defensora do ensinamento de Cristo, fez tanto esforço para relegar esses textos ao esquecimento? Por que a voz de Maria Madalena, uma das discípulas mais próximas de Jesus, cujo entendimento de seus ensinamentos, segundo alguns relatos, era o mais profundo, foi silenciada e seu nome difamado? Por que esses evangelhos, repletos de significado místico, foram declarados heréticos e destruídos em todos os lugares? A resposta é simples. A mensagem do Cristo interior empodera cada indivíduo, tornando padres, hierarquias e rituais desnecessários, derrubando templos externos e construindo-os no coração. Nesta interpretação ousada do cristianismo, a salvação não é um dom do alto, mas o despertar do potencial interior. O Evangelho de Filipe sublinha repetidamente a importância da união sagrada, tanto a união divina dos princípios masculino e feminino, quanto a fusão espiritual do buscador com a consciência de Cristo. Ele narra mistérios incompreensíveis para o entendimento literal, afirmando que a verdade não vem ao mundo de forma nua, mas em imagens e símbolos. Jesus, nesses textos, recorre a símbolos, metáforas e paradoxos, pois a verdade não pode ser expressa em palavras comuns. Ela precisa ser vivenciada. Mas a quantas pessoas foi incutido que não deveriam fazer perguntas, não deveriam buscar, não deveriam recorrer a si mesmas? A quantas foi ensinado a temer a própria voz interior? Nisso reside a tragédia, mas também o início da libertação, pois os textos outrora enterrados voltam a ter vida. As palavras perdidas de Jesus ecoam através dos séculos, atraindo almas prontas para recordar. E à medida que compreendemos o que foi ocultado, começamos a entender por que foi ocultado. O segredo está em que Jesus não buscava apenas salvar o mundo, mas despertá-lo. Ele falava do reino não como um refúgio após a morte, mas como um estado de consciência. O reino está dentro de vocês e fora de vocês. Diz o Evangelho de Tomé: racha um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levanta uma pedra, e me encontrarás lá. Esta é a linguagem da unidade, da totalidade, da consciência de Cristo. E talvez a heresia mais perigosa que a Igreja não podia permitir é que Jesus não afirmava ser o único Filho de Deus, mas ensinava que todos nós somos filhos do Divino. Vocês farão obras maiores do que as minhas, disse ele. Você sente o poder dessas palavras? As consequências são impressionantes. Se Jesus não veio para ser adorado, mas para mostrar o caminho, então esse caminho é destinado também a nós. Ele não se torna um ídolo, mas um exemplo a seguir, um mapa para o desdobramento do potencial humano. Se somos divinos por natureza, capazes de revelação interior e de união com a fonte, não somos mais facilmente manipuláveis. Não precisamos mais de autoridades externas para acessar o sagrado. Não nos submetemos a sistemas de controle que prosperam na ignorância espiritual. Pense, por que esses ensinamentos foram ocultados? Por que alguns livros foram canonizados e outros relegados ao esquecimento? O que aconteceria se milhões de pessoas de repente se lembrassem da centelha divina dentro de si? Que essa pergunta ressoe em sua alma. Com o passar dos anos, muitos textos sagrados foram relegados ao esquecimento, e a mensagem original de Jesus sofreu distorções. Não foi uma coincidência, mas sim um ato deliberado, visando a supressão espiritual. No entanto, apesar de séculos de censura, a verdade irrompe implacavelmente à superfície. Como sementes profundamente enterradas na terra,
Os ensinamentos antigos ressurgem na consciência daqueles que buscam a verdade em todo o mundo. Talvez você também seja um deles, sentindo o despertar de algo grandioso dentro de si, o despertar de uma memória antiga. Talvez você sinta que o conhecimento sobre Deus que lhe foi dado era apenas uma parte do todo, e agora o restante o chama. Um dos elementos mais significativos da mensagem de Jesus, que foi suprimido, é a ideia da consciência de Cristo. Um nível de consciência que transcende o ego pessoal e une o ser humano à fonte divina. Nesse contexto, Cristo não é apenas o sobrenome de Jesus e nem um título pertencente exclusivamente a uma única pessoa. É um estado de ser, uma vibração sagrada, uma luz interior que está presente em cada alma, aguardando o seu despertar. Jesus encarnou plenamente esse estado, mas nunca reivindicou um direito exclusivo a ele. Pelo contrário, ele exortou outros a despertá-lo dentro de si. É por isso que o Evangelho de Tomé não descreve milagres ou eventos históricos, mas transmite chaves para a transformação interior. Jesus diz: quando vocês fizerem dos dois um, e quando vocês fizerem o interior como o exterior, e o superior como o inferior, então vocês entrarão no reino. Esta é uma linguagem alquímica, hermética e mística, destinada àqueles que estão prontos para ver com o olho interior. Esses ensinamentos ressoam em antigas tradições de diversas culturas. O princípio hermético, o que está em cima é como o que está embaixo, ecoa os ditos de Jesus. As Upanishads da Índia falam do Atman, o eu divino interior, que reflete o Brahman Supremo. No budismo, afirma-se que a natureza de Buda está presente em todos os seres. Da mesma forma, nos evangelhos há muito esquecidos, Jesus ensina que a divindade não é algo a ser conquistado pela obediência, mas algo a ser lembrado através do despertar. No entanto, para despertar esse Cristo interior, é preciso passar por um processo de morte e renascimento, não físico, mas espiritual. O ego deve se dissolver, as ilusões devem desmoronar e a alma deve se apresentar nua diante da luz da verdade. Era isso que os primeiros cristãos gnósticos entendiam por gnós, não apenas fé, mas conhecimento direto, não um ritual externo, mas uma realização interior. Foi por isso que a Igreja, em aliança com o Império, sentiu medo deles. Os gnósticos não precisavam de um sacerdote para se comunicar com Deus. Não necessitavam de um concílio para sentir a santidade. Seu templo era o corpo, seu altar era o coração, e seu evangelho estava escrito na alma, no Evangelho de Maria Madalena, um texto encontrado em fragmentos no século XIX. Maria aparece não como uma seguidora passiva, mas como uma igual espiritual de Jesus. Após sua morte, é ela quem consola e instrui os outros discípulos. Quando Pedro questiona sua autoridade, ela responde não com arrogância, mas com revelação, narrando visões recebidas do próprio Mestre. Ele lhe informou que a alma deve passar por 7 estágios de libertação para retornar ao divino. São mundos interiores, relacionados não à vida após a morte, mas à consciência. A voz de Maria Madalena foi silenciada porque representava uma ameaça à estrutura patriarcal. Seu evangelho foi relegado ao esquecimento, pois revelava uma verdade espiritual acessível a todos, especialmente às mulheres. Mas agora sua voz ressoa novamente, representando o divino feminino, o análogo perdido do logos masculino. Somente quando esses dois princípios se unirem dentro de nós, a plena luz de Cristo poderá despertar. Pense nesta revelação. E se a salvação não for uma fuga do mundo, mas sua transformação?
E se a crucificação não for um pagamento a um Deus irado, mas uma iniciação mística? E se a ressurreição não for apenas um evento histórico, mas um processo interno contínuo, acessível a todos? O Evangelho de Filipe contém uma profunda reflexão. Aqueles que dizem que morrerão e depois ressuscitarão estão enganados. Se não receberem a ressurreição enquanto estão vivos, depois da morte nada receberão. Que não é apenas uma bela metáfora, é a essência do mistério. A ressurreição acontece aqui e agora. O despertar é um processo contínuo. O véu entre os mundos é tênue e cada pessoa sua está no limiar de grandes descobertas. No entanto, mesmo hoje, as instituições religiosas tradicionais resistem a essas verdades, insistindo na obediência cega, em uma hierarquia rígida e no sentimento de medo. Mas os ensinamentos de Jesus, apresentados nos evangelhos secretos, não falam de medo, mas de liberdade, não de maldição, mas de iluminação. Quem de nós nunca sentiu a presença do divino dentro de si? Quem nunca sentiu que é mais do que apenas carne e osso, que dentro de si arde uma centelha sagrada, que busca o conhecimento? Se tais sentimentos surgiram, é um eco do mesmo chamado que inspirou místicos, santos e antigos iniciados ao longo dos séculos. É a voz de Cristo interior que convoca não à adoração, mas ao despertar. Foi por isso que os primeiros cristãos místicos foram perseguidos e forçados ao silêncio. Eles entendiam que o verdadeiro caminho não passava pela fé cega, mas pela experiência interna pessoal, pelos sacramentos, pela união harmoniosa do espírito e da matéria, do céu e da terra, da luz e da sombra. Quanto aos milagres de Jesus, nesses textos ocultos, disse que o verdadeiro milagre não estava em andar sobre a água ou transformar água em vinho, mas na transfiguração da consciência humana, na elevação da mente ao nível divino, na revelação do sagrado no cotidiano. Tudo o que ele fez tinha como objetivo mostrar o que é possível para cada ser humano. Ele disse: "Vocês são a luz do mundo", não por lisonja, mas porque conhecia a verdadeira natureza do homem, oculta sob o véu das ilusões. E assim, quando removemos esses véus, quando trazemos de volta à vida essas verdades proibidas, algo poderoso desperta na alma coletiva da humanidade. A imagem de Jesus retorna, mas não como uma divindade distante, e sim como um espelho divino, no qual começamos a ver o reflexo de nossa própria divindade. Este é o segredo que a Igreja tentou enterrar, o mistério que o Império não conseguiu controlar. E isso é apenas o começo. Para realmente apreciar a magnitude do que foi ocultado, é preciso olhar para o cristianismo primitivo antes que fosse capturado pelo Império e transformado em um instrumento de controle. Os primeiros seguidores de Jesus não construíram templos grandiosos nem impuseram dogmas rígidos. Eram místicos, curadores, videntes. Reuniam-se em casas, cavernas e ao ar livre para compartilhar ensinamentos sobre transformação interior, luz divina e libertação das ilusões. Eles acreditavam não na salvação através da punição, mas na gnose, o despertar da alma. Mas à medida que a influência do cristianismo crescia, ele se tornou atraente para os poderosos. O Império Romano, sentindo a força unificadora desse movimento crescente, decidiu assumi-lo. Como resultado, os ensinamentos foram editados, o misticismo foi eliminado e o feminino foi relegado ao esquecimento. O caminho místico para a divindade interior foi substituído por regras rígidas, dogmas e mediadores. O Cristo vivo foi crucificado uma segunda vez, desta vez simbolicamente, através da distorção de sua mensagem. No entanto, apesar de todas as tentativas,
o fervor espiritual original não desapareceu completamente. Ele foi secretamente mantido por gnósticos, cátaros, padres do deserto, místicos sufis, cabalistas judeus e místicos cristãos, como o mestre Eckhart e Hildegarda de Bingen. Em diferentes épocas e em vários cantos do mundo, essas almas iluminadas sentiram a mesma profunda revelação. Deus não é um senhor déspota, distante em algum lugar, mas uma presença interior e onipresente. E Jesus não veio para exigir adoração cega, mas para despertar nas pessoas a memória de sua verdadeira natureza divina. Pense nisto. Se Jesus realmente incorporou o potencial divino inerente a toda a humanidade, o que isso diz sobre cada um de nós? O que isso diz sobre as energias ocultas que dormem dentro do nosso ser? O ser humano não está desconectado da fonte, não está quebrado nem é indigno. Tudo isso é uma mentira, destinada a mantê-lo em um estado de letargia espiritual. No entanto, o Evangelho proibido abre uma perspectiva completamente diferente. Ele proclama: cada um é capaz de comunicação direta com o divino aqui e agora, sem medo e sem vergonha. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: se os seus líderes lhes disserem: vejam, o reino está no céu, então os pássaros os precederão. Se eles disserem: está no mar, então os peixes os precederão. Mas o reino está dentro de vocês e fora de vocês. Isso não são apenas belas linhas poéticas, mas uma profunda verdade metafísica. Significa que o reino de Deus não é um lugar distante, mas um estado de consciência, uma dimensão acessível através do despertar da alma. Mas por que esse conhecimento era considerado tão perigoso? É simples. Um povo despertado não pode ser controlado. Uma pessoa que reconheceu sua própria divindade não é mais escrava de um sistema de poder. Ela se torna soberana, radiante e destemida. E a história mostra o que acontece com aqueles que começam a brilhar intensamente demais em um mundo onde as sombras governam. Eles tentam silenciá-los. Lembremos, por exemplo, o trágico destino dos cátaros, uma seita cristã mística que floresceu no sul da França nos séculos XII e XIII. Eles acreditavam na reencarnação, no princípio feminino de Deus e na possibilidade de acesso direto ao divino, sem a mediação de sacerdotes. Os cátaros acreditavam que Jesus veio à Terra para lembrar as pessoas de sua verdadeira origem além deste mundo material. Por essas convicções, foram declarados hereges e submetidos a um extermínio brutal durante a Cruzada. A aniquilação dos cátaros não foi apenas um massacre físico. Foi uma tentativa desesperada de apagar a luz da verdade. Mas a verdade não pode ser morta. Ela apenas espera sua hora para renascer. E essa hora chegou. Em todo o submundo, as pessoas estão despertando. Textos antigos vêm à luz. Conhecimentos ocultos são lembrados não apenas em nível intelectual, mas também intuitivo e espiritual. E cada um é parte desse grande processo de recordação. Os ensinamentos de Jesus, purificados de camadas dogmáticas, dirigem-se diretamente ao coração, falando em uma linguagem mais antiga que as palavras. Eles falam da centelha divina que vive dentro de cada ser humano, da união sagrada da alma com a fonte, da luz eterna que nenhuma escuridão é capaz de apagar. Eles chamam não à fé cega, mas à busca ativa, às perguntas e a bater insistentemente na porta do conhecimento. No Evangelho de Maria Madalena, Jesus diz: não há pecado, mas vocês cometem pecado quando agem contra a natureza do seu próprio ser. O que isso significa? Significa que a moralidade não é um conjunto de regras impostas de fora, mas a conformidade com a própria alma.
Essa é a verdadeira liberdade, mas também uma enorme responsabilidade. É um convite a se tornar o guardião do seu próprio templo interior, a olhar para dentro de si, a purificar o seu coração e a abraçar o sagrado em tudo. Essa visão ressoa não apenas no cristianismo místico, mas também nas antigas tradições esotéricas, que ensinam o mesmo caminho interior. Nos textos herméticos, o iniciado aprende que conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Na Cabala, a árvore da vida é um mapa da ascensão da alma à coroa divina. Na alquimia, a transformação do chumbo em ouro é uma metáfora da transfiguração espiritual do ego na essência divina. E Jesus, nesses evangelhos proibidos, aparece não apenas como o Messias, mas como um mestre alquimista, mostrando como transformar o sofrimento em sabedoria, a morte em vida e a ilusão em verdade. Será que a razão para a ocultação desta revelação começa a ficar clara? Ela não convoca à espera de um salvador externo, mas propõe que cada um se torne tal. Afirma que os textos sagrados não estão gravados apenas nas páginas dos livros, mas em cada célula do corpo, que o ser humano é um receptáculo de luz divina, temporariamente esquecido, mas pronto para despertar. Não é apenas informação, é uma iniciação no mistério. Como seria a vida se o ser humano vivesse em estado de despertar? Como mudariam as decisões, os relacionamentos, a compreensão do propósito? Que ilusões seriam abandonadas se realmente acreditássemos que o princípio divino reside dentro de nós? Essa pergunta exige uma resposta, pois o ato de recordar não é uma contemplação passiva, mas uma participação ativa. É uma jornada da alma, cujo sentido mais profundo Jesus buscou acender em cada um, e a humanidade só agora começa a perceber a profundidade dessa verdade. A revelação mais importante, a verdade mais poderosa ainda está por vir, e ela precisa não apenas ser compreendida, mas sentida, vivida, encarnada. Ao longo deste caminho, camadas de distorções e omissões foram removidas. A voz de Jesus foi ouvida novamente, não dos púlpitos da igreja, mas dos antigos pergaminhos, das areias do deserto e, o mais importante, das profundezas do próprio coração. Agora, a humanidade se aproxima do maior mistério, uma verdade tão abrangente e transformadora que sua plena conscientização pode mudar o curso da consciência humana. Essa verdade é simples, mas ao mesmo tempo profunda. O ser humano não está separado de Deus. Nunca esteve. A maior ilusão, erguida ao longo dos séculos, alimentada pelo medo e cimentada por doutrinas, é a mentira da separação, de que Deus está em algum lugar nas alturas e o homem aqui embaixo, de que ele é quebrado, pecador, indigno e precisa de um Salvador externo para a redenção. Mas Jesus, em seu ensinamento puro e não adulterado, proclamou outra verdade, refletida no Evangelho de Tomé, onde ele diz: Eu sou a luz que está sobre tudo, eu sou o todo. De mim tudo emanou, e a mim tudo retornou. Parta um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levante uma pedra, e me encontrará lá. O que isso significa? Significa que a divindade permeia tudo o que existe. Não apenas templos e livros sagrados, não apenas profetas e santos, mas absolutamente tudo. Cada árvore, cada batida do coração, cada respiração. E sim, ela reside dentro do ser humano. A principal revelação, o segredo cuidadosamente guardado, é que Cristo não é uma personalidade a ser adorada, mas um estado de consciência a ser despertado em si mesmo. Quando Jesus disse:
Vocês farão obras maiores do que eu. Ele não estava usando figuras poéticas, mas predizendo o futuro, a evolução da alma. Ele semeou a semente para que a humanidade pudesse desvendar sua herança divina. Este é o fogo sagrado que a Igreja tentou extinguir, porque se a humanidade coletivamente percebesse essa verdade, a necessidade de controle hierárquico desapareceria. O medo perderia seu poder e o amor, incondicional e onipresente, preencheria o mundo. Essa era a missão de Jesus: não fundar uma religião, mas iniciar uma revolução da consciência. Ele não veio para criar seguidores, mas para despertar co-criadores, aqueles que se lembram de que são criados à imagem de Deus, não no sentido físico, mas em sua essência. Trata-se da essência, da natureza mais profunda das coisas. No entanto, essa ideia representa um desafio para a teologia secular, pois propõe um acesso direto à fonte, dispensando intermediários da espiritualidade, não por meio de dogmas estabelecidos, mas através do silêncio interior, da profunda contemplação e do amor abrangente. Este caminho íntimo, conhecido pelos místicos de todas as eras, é chamado de porta estreita. Ele não se destaca por sua amplitude, brilho ou abundância de efeitos externos. É silencioso, quase imperceptível e, muitas vezes, passa despercebido aos olhos alheios. Mas para aqueles que possuem um olhar atento e uma audição sensível, ele conduz ao reino. O que é, então, este reino? Não é uma cidade flutuando nas nuvens, nem um trono erguido nos céus. É um estado de ser, uma vibração específica, a consciência da unidade universal. No Evangelho dos Egípcios, um dos textos encontrados entre os escritos perdidos, Jesus fala de um lugar onde não há distinções entre masculino e feminino, alto e baixo, vida e morte. É o retorno à integridade primordial, ao absoluto, à eternidade. E o caminho para lá não é através de uma jornada, mas de uma transfiguração. Ao lembrar de sua verdadeira essência, o ser humano se torna este reino. Nisto reside a maior heresia e a maior libertação. A percepção de que Cristo vive dentro de cada um, que Jesus foi o protótipo da humanidade desperta, que sua crucificação e ressurreição não são meros eventos históricos, mas símbolos do caminho destinado a cada alma, a morte das ilusões, a imersão no desconhecido, o despertar para a verdade e o retorno à luz divina. E este caminho sagrado chama a todos. Sua presença aqui não é por acaso. Se estas palavras ressoam, significa que a alma está despertando para as memórias. Ela se lembra do fogo inextinguível da verdade, da voz do Mestre, não como uma autoridade distante, mas como o eco da própria sabedoria divina. O mundo atravessa uma era de mudanças. Sistemas antigos desmoronam. Os véus entre os mundos se afinam. A humanidade está em uma encruzilhada, e aqueles que carregam este fogo interior se tornarão os guias da nova era. O que fazer agora? É tempo de voltar-se para dentro, entregar-se à meditação, elevar preces, não na forma de repetições memorizadas, mas em silêncio reverente, estudar textos proibidos, mas mais importante ainda, ler o livro da própria alma. É ali que se pode encontrar o Evangelho do Cristo vivo. É preciso aceitar sua essência divina, não por motivos egoístas, mas com humildade. Pois reconhecer-se como filho de Deus não é soberba, mas verdade. E essa verdade concede libertação do medo, da vergonha e da ilusão da própria insignificância. Ninguém jamais foi expulso do Éden. O Éden foi expulso da consciência. Agora, ele está retornando. Os verdadeiros ensinamentos de Jesus nunca tiveram como objetivo a escravidão.
Seu propósito é o despertar. O ser humano não é um pecador que precisa de salvação, mas uma alma que busca lembranças. E assim que isso acontecer, ele se tornará a luz de que o mundo tanto precisa desesperadamente. Ao redor, é possível ver os sinais mistérios guardados por séculos vêm à tona. Vozes que por muito tempo silenciaram, recuperam seu som. O mundo está pronto, e cada um está pronto com ele. Jesus nunca convocou a adoração. Ele pediu para segui-lo. Não cegamente, mas conscientemente. Ele é um modelo a ser seguido, um guia, uma porta. Mas o passo através dessa porta é uma escolha pessoal de cada um. O segredo proibido não está mais oculto. Ele emerge das profundezas e ganha vida interiormente. Portanto, é preciso levantar-se, despertar e lembrar de sua verdadeira natureza. Não apenas um ser humano, mas um ser humano divino, portador de luz, reflexo da eternidade, uma faísca da chama infinita. Esta é a verdade que a Igreja tentou apagar e agora a tarefa é restaurá-la. Se esta mensagem ressoou, é preciso permitir que esse sentimento cresça. Que essa chama antiga seja transmitida de coração a coração, pois o tempo do silêncio passou. O Cristo interior chama, e desta vez, cada um está pronto para responder.